Oi, gente! Hoje vamos falar sobre a Grande Tribulação. A Grande Tribulação é um assunto sobre que ouvimos muito e muita gente tem uma opinião já formada. Mas, para começar este discurso, eu tenho que fazer uma correção pequena aqui sobre a palavra tribulação. A boa parte da igreja pensa que esta frase, a grande tribulação, se refere a uma série de coisas que vai acontecer no final desta época, coisas que Deus vai fazer na terra. Grandes calamidades, terremotos, pragas e até derramar umas cálices de ira. Mas, de fato, no Novo Testamento, quando fala sobre a grande tribulação, não está se referindo a nada disso. Tem nada a ver com o que Deus vai fazer em termos de julgamentos no final desta época. A tradução melhor desta palavra grega é perseguição, a grande perseguição, e não é a grande tribulação. Então a frase grande perseguição não se refere ao que Deus vai fazer, seja praga, julgamento, catástrofe. Não tem nada a ver com isso. A grande perseguição, que é a frase correta, se refere aos feitos, às ações do futuro anticristo, também chamado de besta, ou homem do pecado. Se refere ao que ele vai fazer em cima de crentes e judeus. Vai haver uma grande perseguição em cima da igreja. Claro que Deus vai derramar julgamentos, catástrofes, pragas, cálices de ira. Vai acontecer isso. Mas isso não é a grande tribulação. Entendeu? Vai acontecer sim. Mas a grande tribulação, que na realidade é a grande perseguição, não é feito por Deus. É feito pelo anticristo e se refere a uma matança, uma guerra contra os santos, que ele vai fazer aqui na terra. Mas por que este anticristo, homem do pecado, vai guerrear, perseguir e matar os santos? Olha só, o diabo, ao longo dos anos, é limitado por Deus. Deus não deixa ele fazer tudo o que ele quer. Deus coloca limites. E um dos limites é que ele não pode descer e matar milhões de crentes. Sem dúvida, ele gostaria, mas Deus não deixa ele fazer isso. Mas tem um atalho que ele bem conhece. Tem um jeito de fazer o desejo dele. Se ele consegue dominar um homem e fazer isso por meio de um homem, porque o homem não tem esses limites que Deus coloca em cima do diabo. Então, para cair fora desses limites, ele domina o homem, acha o homem suscetível a ele, domina aquele homem, e por meio daquele homem, ele faz o que quer na terra. Talvez o Hitler foi um exemplo disso. Ele dominou o homem e por meio deste homem matou muitos judeus e crentes. Mas no final dos dias, no final desta época, Satanás vai conseguir dominar um homem
que chamamos o anticristo, homem do pecado, a besta. E por meio deste homem, ele vai perseguir, guerrear e matar muitos crentes. Por que de repente ele vai fazer isso? Porque ele foi lançado fora dos céus. Ele caiu aqui na terra. Isto, no meu entendimento, não tem acontecido ainda, mas vai acontecer logo no futuro. E quando Satanás está jogado fora do céu para a terra, ele fica com muita raiva. Esta raiva ele vai direcionar ao povo de Deus, já que dali adiante ele vai estar só na terra e não pode ter mais acesso ao céu, ele vai querer varrer o mundo de todo servo de Deus, de todo crente, todo judeu, todo povo de Deus, ele vai querer eliminar do reino dele. E ele vai fazer isso por meio deste homem que ele vai dominar e usar para os seus propósitos. Vamos ler alguns versículos juntos que falam sobre isto. Agora vamos ler de Apocalipse 13, versículo 2. E o dragão deu a ele a besta neste caso, seu poder, seu trono e tremenda autoridade. Olha só. O Satanás vai investir pesado neste homem. Ele vai dar a ele seu trono, seu poder e tremenda autoridade. Vai investir tudo que ele tem neste homem para cumprir seus propósitos. E quais são estes propósitos? Lemos em Apocalipse 13, versículo 7. E lhe foi concedido guerrear contra aqueles separados por Deus e vencê-los. Quem são aqueles separados por Deus? São os crentes, são os santos. Ele vai guerrear contra aqueles separados por Deus e vencê-los. E a ela foi dado poder sobre toda tribo, povo, língua e nação. Que é isso? E lhe foi concedido guerrear. Concedido de quem? De Deus. Deus vai dar licença, permissão para este homem do pecado guerrear contra os santos e vencê-los, matá-los, acabar com eles. Vou ler mais um versículo de Daniel, capítulo 7, versículo 21 e 22. Essa é uma visão que Daniel estava tendo. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. O chifre, pequeno chifre, é a besta que vem. E nesta visão, Daniel está vendo que este chifre derrotava, guerreava, vencia os santos. Estamos falando de um banho de sangue tremendo. Estamos falando de uma matança incrível. Estamos falando de a grande perseguição que vem. É grande perseguição que nunca aconteceu e nunca vai acontecer depois. Deus vai permitir que este homem mau mata
seu povo. Guerreia, persiga, joga na cadeia, tortura e mata o povo dele. Por que isso? Deus vai permitir isso? Que isso? Irmãos, isso que tem acontecido com crentes desde o início da igreja. Perseguição não é algo novo. Toda geração de crentes tem experimentado perseguição. Até hoje, em várias partes do mundo, crentes estão sendo mortos e perseguidos por causa da fé deles. Perseguição, enfrentar a morte, enfrentar prisão, enfrentar tortura, faz parte de ser um crente. Neste mundo vai ter tribulação, vai ter perseguição. Não tem escapatório. Não se iludir pensando que Deus vai te proteger. Pode ser que Ele vai, se você é íntimo com Ele, fiel para com Ele. Você tem uma vida entregada 1000% a Ele. Você é um servo, uma serva dele. Quem sabe te vai poupar disso. Mas então, que entrou na mente de Deus deixar este homem guerrear, matar, perseguir, eliminar o povo de Deus, que entrou na mente de Deus. Às vezes, nós convidamos pessoas a almoçar aqui em nossa casa. E não é infrequente que a hora está chegando, mas a carne no forno não está pronta. Então, o que minha esposa faz? Ela vai lá e aumenta a chama. Irmãos, a segunda vinda de Jesus está próxima, cada vez mais próxima. E a igreja não está pronta. Não vale muito delinear, falar em todos os pecados da igreja. Mas a igreja hoje está repleta de fornicação, mentira, engano, todo tipo de pecado. Infelizmente, a igreja hoje não está sem mácula e sem ruga. Ela está numa condição lastimável. Mas Deus, no seu amor para com a igreja dele, vai tomar umas medidas. Ele vai aumentar a chama. Ele vai deixar acontecer uma grande perseguição. Essa perseguição vai apertar o povo dele. Neste aperto, neste mar, nesta dificuldade, nesse desespero, eles vão clamar a Deus. Eles vão voltar seus corações para Deus. Eles vão buscar Deus com mais intensidade. E assim, Deus vai poder trabalhar nas vidas deles para purificá-las, prepará-las para a vinda dele. Então, mesmo que o diabo tenha propósito nesta grande perseguição, Deus também tem propósito. Ele não deixou de amar seu povo. Ele não deixou de ser o pai dele. Sem dúvida, não é prazeroso para ele deixar acontecer isso. Mas é necessário para nós que ele deixe acontecer algo que vai empurrar a gente a buscar Deus, entregar nossas vidas mais completamente, afastar de pecado, orar com muito fervor
intensidade, aproximar mais a Deus, para que Ele pode completar seu trabalho em nós. Amém, irmãos? Prepara-se, está chegando logo neste mundo uma grande perseguição. A gente não sabe exatamente quando vai começar, mas não vai começar antes de ser revelado o homem do pecado. Sem dúvida nenhuma, já estamos experimentando o cumprimento de uma profecia chave na Bíblia. Estamos testemunhos oculares da grande apostasia da igreja. Não gosto de dizer, mas a igreja hoje está apóstata. Ela está longe de Deus. Ela não é santa, nem pura. Então estamos testemunhando isso. Mas tem mais um evento que tem que acontecer antes do fim. Isso é a revelação do homem do pecado. Deus vai mostrar aos seus servos, às pessoas que têm ouvidos para ouvir, às pessoas que têm abertura a Ele, quem é este homem. Que eu saiba, este homem ainda não tem sido revelado. Então, por enquanto, ele não pode guerrear contra os santos. Mas logo, logo, nos próximos poucos anos, eu acho que vamos ver ele sendo revelado por Deus. Ele assumindo uma posição no palco mundial, ele assumindo o controle direto de 3 nações e juntando mais 7 para um total de 10 nações que vão ajudar ele. E ele vai, logo depois, guerrear contra os santos, com o propósito de eliminar o povo de Deus do mundo. Está chegando logo, irmãos. Prepare-se agora, preparar seu coração, preparar sua mente para a possibilidade de sofrer e sofrer intensamente, para a possibilidade de ser mártir, morrer para Cristo, sem negar o nome dele. Pensa nisso, preparar sua mente, analisa se ele vai matar, o anticristo vai matar seus filhos em frente de você, sua mulher, seu marido. Você vai negar Cristo? Você vai ceder? Você vai negar aquele que morreu para você? Faça isso não. Então prepara-se, irmão. Pense nisso. Busque Deus hoje para a força espiritual, para que Ele pode te dar fé, para permanecer fiel até o fim. Então, hoje é o dia de preparar. Não deixe para amanhã, não. Busque Deus hoje. Amém.